Adianta vocês ficarem escutando palha, né, literalmente, né, escutando palha, se eu quero dar para vocês o trigo, aquilo que alimenta, aquilo que germina e se multiplica. E aí no final ele vai dizer assim, né, às vezes a minha palavra não é só flores, às vezes também é fogo e martelo. Já discutiram religião? Alguns disseram, não, pastora, mas já tive vontade, né? E aí eu fico naquela, por que isso acontece, né? Ou, como que pode, né? A Bíblia é a mesma para todo mundo, não é verdade? Né? Muda às vezes a versão, mas o sentido é o mesmo. E dá tanta diferença nesse negócio. E aí às vezes a gente ouve, principalmente agora com a internet, né? Ouve um negócio e diz, mas eu aprendi diferente, né? O Marlon só de olhar para minha cara e diz, a Bíblia não diz isso, né? Deu, né? Mas a pessoa tirou da Bíblia? Não sei de qual Bíblia, às vezes dá a impressão de perguntar. Mas isso não é só de hoje, tá? O texto de Jeremias, quem quiser já vai abrindo lá em Jeremias 23, fala que isso sempre existiu, né? Mas também o próprio Jeremias vai nos ajudar, né, a não discutir sobre a palavra de Deus, ou, né, como ele diz, construir, né, como a gente cantou. Mas eu tenho que contar um pouquinho da história, o que estava acontecendo na época de Jeremias, para a gente entender por que o Jeremias ele é tão claro nas suas palavras, né? Assim, até um pouco mais, não pastoral, né? Um pouco mais, a gente é assim, ponto final. O povo de Deus, ele estava com sérios problemas, né? E um deles era, literalmente, as pessoas que estavam usando o nome de Deus, né? Para falar o que elas achavam e pensavam. Mas tinha na época o reino de Deus, né, Israel, e estava surgindo a Babilônia, o Império Babilônico. E até então tinha também, né, os egípcios, outros impérios, só que começou uma discussão. E agora? Tá vindo os babilônicos por aqui e a gente, perto do exército dele, não temos defesa. O que nós fazemos? E aí, diante de uma grande dificuldade, o que é que vocês fazem? Espera, eu vou fazer de novo essa pergunta. Diante de um grande problema, o que é que vocês fazem? Oram, né? Você acha que o povo nessa época orou? Não. Eles tinham se afastado de Deus. É isso aí, ora. Eles tinham se afastado de Deus. E aí, Deus falou assim, olha, vocês querem agir como vocês querem? Então, fiquem à vontade. Mas mesmo assim, Deus ia falando, olha, eu continuo amando vocês. Vocês são meu povo, né? Olhando para o Novo Testamento, vocês são a minha família, os meus filhos, eu quero cuidar de vocês. E isso é o que o Jeremias faz. Só que eles acharam, não, vamos resolver do nosso jeito. E aí eles acabaram fazendo uma aliança com os egípcios, né? Que tinha um exército bem menor que os babilônicos. E aí veio o Império Babilônico e destruiu tudo. Essa foi a queda, então, de 586. Não existia mais, então, povo de Deus, porque até o rei foi levado cativo, né? A história do Daniel, mais ou menos, a gente lembra disso, né? Mas é um pouquinho antes ainda. E aí, a gente para nesse texto de hoje, o qual o Jeremias ele é bem claro, né? Em dizer, olha, gente, tá aí o erro de vocês. E aí a gente para, será que tem a ver com os nossos dias? Será que a gente comete o mesmo erro? Vamos ler então, texto de Jeremias, capítulo 23 até o versículo 29. E assim diz, o Jeremias tem um jeito engraçadinho, tá? Ele faz umas perguntas que a gente já diz sim, né? Então é o jeito dele escrever. Acaso, como se Deus estivesse falando, né? Profecia de Deus. Acaso, sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei.
Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome? Aquele seu sonho que cada um conta ao seu companheiro, assim seus pais se esquecem do seu nome, por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha ou com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, o martelo que esmiuça a penha. Ele para por aqui, né? Depois o discurso continua. Se a gente ouve assim, fica meio estranho, né? Eu vou explicar rapidinho. Mas no primeiro momento, literalmente Deus falou assim, vem cá, eu sou o Deus só de uma situação? Só quando vocês oram eu atendo? Ou não? Ou eu estou todos os dias vigiando e guardando? Oramos, né? Antes eu orei pela vida do Henri. Disse, Senhor, coloque pessoas ao lado dele, que vai ajudar a fortalecer a fé. Entendeu? E aí, Deus é só quando a gente está aqui na igreja que ele age? Ou ele está em todos os lugares? Todos os lugares. Ele é Deus grande, forte, poderoso. E aí, ele vai dizer assim, olha, então, literalmente, vivam como se estivessem na minha presença em todos os momentos, porque eu estou em todos os momentos com vocês. Eu sou o teu pai em todos os momentos, eu não vou te abandonar em nenhum momento. Mas vocês, então, só lembram de mim em algumas situações. E aí entra a questão do falso profeta. E aí, será que tem nos nossos dias? Aqui ele vai usar as pessoas que sonham, né? Não que não seja uma forma de revelação de Deus do Antigo Testamento, mas o sonho, ele sempre é confirmado, tá? Quando a pessoa diz, pastora, eu sonhei, será que é Deus falando comigo? Assim, espera que ele vai te dizer mais uma vez. Porque o sonho pode partir, ou a gente diz do nosso inconsciente, né? Daquilo que a gente está vivendo, preocupado, ou aquilo que a gente gostaria de acontecer no sonho. Né, parte mais do nosso emocional, do nosso coração. E o nosso coração é enganoso. E aí então o Jeremias diz assim, olha, tem pessoas que estão falando do seu próprio coração, da sua própria vontade, e não é a vontade de Deus. Tomem cuidado com isso. E aí depois ele vai dizer assim, adianta vocês ficarem escutando palha, né, literalmente, né, escutando palha, se eu quero dar para vocês o trigo, aquilo que alimenta, aquilo que germina e se multiplica. E aí no final ele vai dizer assim, né, às vezes a minha palavra não é só flores, às vezes também é fogo e martelo, né? Bom, resumir a história do Jeremias, tá? Mas o que tem a ver com os nossos dias? Será que a gente vive uma situação parecida com Jeremias? Creio que sim. Eu estava ontem conversando com os jovens e disse, vou usar esse exemplo amanhã no culto. Eles, pode usar, pastora. Para a gente entender, mais ou menos esse texto, eu quero que vocês viajem comigo, literalmente. Eu sei que muitos aqui já nem pegaram mais ônibus, né? Mas ainda sabem como funciona. Existe um ponto de ônibus, você fica lá esperando o ônibus passar. Lembram ainda como funciona, né? E aí tem que pensar que a nossa vida, literalmente, você está ali naquele ponto de ônibus e vai passar o ônibus que, com todo o povo de Deus reunido, né, com a família de Deus, ali dentro. Tranquilo? Conseguiram imaginar? Ok, voltaram lá na infância, né? E aí, de repente, passa o primeiro ônibus e o motorista começa a dizer, aqui é o ônibus que eu tenho que pegar. Mas por quê? Não, olha, Deus vai dar vitória, Deus vai trazer paz sobre a tua vida, você não vai ter mais problemas financeiros nem pensar. Olha a alegria que está dentro desse ônibus. Você pega e diz, é tudo que eu preciso. Não é verdade? Alegria, saúde, né? Sem problemas, dinheiro, pronto, fechou, é nesse.
E aí, de repente, vem o segundo ônibus. O motorista abre a porta e não diz nada. Ó, quiser entrar, a porta está aberta. Fica à vontade. Você olha, né? Dá uma olhadinha e diz, e agora? Né? Qual ônibus você pegaria? Ah, é uma pegadinha, não responda. Você vai errar. Como é que a gente sabe que ônibus nós estamos pegando certo? Quem pegou o ônibus errado aí? Nunca? Só eu? Já peguei muito ônibus, gente, vocês não têm ideia. Como que a gente sabe? Quando a gente pergunta por onde vai? Você não leu para onde esse ônibus vai? Não tem isso? Tanto na passagem, se a gente vai pegar um interestadual, porque o carinha que está lá vai receber a passagem, ele vai ler Curitiba. Ah não, Curitiba é o do lado, minha senhora. E tanto tem hoje um letreiro desse tamanho dizendo para onde vai, né? Bairro Lagoa, né? Bairro Gasparinho. Não tem como errar, se enxerga de longe o ônibus chegando. Não é verdade? Mesmo que a pessoa que está lá, o motorista, está com tanta linha na cabeça, que às vezes ele fala errado. Mas espera aí, mas aqui em cima está escrito Gasparinho. Como é que você está dizendo que vai para Figueira? São os bairros, né? O pessoal de fora não sabe, são os bairros aqui de Gaspar, né? Daí eu vou dizer, não, mas lá está dizendo Gasparinho. Ah, é verdade, essa é a linha do Gasparinho. Sabe, a gente sempre teve pessoas, e aí a Bíblia vai usar falsos profetas, que vão tentar tirar do nosso dia o norte, o destino do nosso viver. E é real, isso já estava no tempo de Jeremias, e o povo queria ouvir palha. O povo queria ouvir que, diante do que eles estavam vivendo, o povo babilônico lá ia ficar tudo bem. E aí vem o Jeremias, vocês têm que ler o livro de Jeremias, né? Vai dizer, não vai ficar tudo bem. Tem consequências vocês terem afastado a vida de vocês de Deus. E vocês vão ter que pagar por ela. Sabe, vai ter uma estrada cheia de buraco agora pela frente. Mas é Deus que está conduzindo. Vai ter momentos de dificuldade, sim, mas a gente vai estar como povo. Se tiver que empurrar o ônibus, vai descer todo mundo e empurrar o ônibus. Você não vai fazer isso sozinho. Entendeu a diferença dos nossos dias? Eu estou usando uma analogia, mas pare e pense na tua vida hoje. Quais são os problemas que você tem que resolver sozinho? Sabe, essa não é a vontade de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus já fez, né, para Adão e Eva, para viver família, né? Antes falamos do casamento. Sabe, isso é propósito de Deus para a nossa vida. Então, sim, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque falsos profetas, pessoas que falam do coração delas, até com uma boa vontade, sempre existem. Mas a palavra de Deus é trigo. Alimenta, sustenta, né? Aquilo que eu estou precisando ouvir naquela hora. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. Também consola e ampara. Só que por outro lado, em alguns momentos, é fogo. Como é que a gente purifica o ouro? Né? Os anéis mais caros aí, né? O pessoal que vai casar, aliança, como é caro esse negócio, pastora? Né? Teve todo um processo de fogo, de jogar as impurezas fora, para que venha o principal, o primordial, né? Martelo. Hoje a gente não usa mais martelo para dar forma às coisas. Nessa época, quando o pessoal ouviu fogo e usou martelo, eram instrumentos que transformavam a vida, as coisas, né? Para que a vida fosse melhor. É trabalho difícil? Pega uma marreta, vai entortar sei lá, né? Um prego, um metal. Dá trabalho, é suor, dói o braço, mas está lá o resultado. Então, hoje nem vou falar muito não, porque o texto é bem simples. Tomem cuidado, sabe? Está passando vários ônibus na nossa vida, prometendo 500 mil coisas. Mas, olhem de verdade se é esse o destino. Olhem de verdade se aquilo que está sendo dito
tem a ver com isso, com a palavra de Deus. Não peguem o ônibus errado, porque o destino não é o correto também. E a gente sabe, se nós estamos aqui nessa manhã, é porque a gente sabe onde nós queremos chegar. E que Deus possa nos abençoar também no trajeto, no viver povo de Deus, juntos, reunidos, né? Que a gente tenha alegria em ser família, que vive sim os momentos difíceis, um auxiliando o outro, mas também que celebra os momentos de alegria. Que assim seja. Amém.